Bom dia, boa tarde, boa noite, gamers de todo o Brasil. Preparem-se, suas roupas de aventura e os apps que monitoram caminhada, porque hoje nós vamos explorar uma relação muito curiosa, mais uma vez numa intersecção, mas não que nem o Japão, que é a intersecção da tecnologia com a tradição, e sim no cinema, que muitas vezes é a intersecção da história com o sentimento. O cinema e os games cada vez mais andam numa relação muito simbiótica. E hoje eu tenho um cara aqui comigo, um cinéfilo e um gamer de mão cheia pra explorar isso. O incrível Talecos Dolabella. Opa! Não! Brincadeira. E cara, acho que é um tema bem interessante pra gente explorar, porque, como tu falou, né, cada vez mais os dois andam de mão dadas e tem gente que inclusive diz que a Sony só faz filminho. Então vamos lá explorar esses campos aí e ver com quantos rolos de filme se faz um videogame. E pra começar, né, cara, temos um rapaz que ele é um diretor de vários jogos que, inegavelmente, desde a sua fundação, são inspirados em cinema, né? Desde a concepção, desde o primeiro concept art, a referência já foi cinema. Então esse seria, obrigatoriamente, talvez obviamente, o cara que abriria a nossa conversa. Mikami, que dirigiu uma pá de jogos interessantes, como, por exemplo, Resident Evil e, pasmem, pra quem não sabe, vendo que o cara realmente nasceu no filme e no jogo, Shinji Mikami é nada mais nada menos que um dos diretores, um dos designers de Aladdin do Super Nintendo. Entendeu? O cara realmente, lá na juventude dele na Capcom, já tava ligado num jogo de filme, olha só que incrível. E ele também é designer de jogo do Goof Troop, que, pra quem não sabe, é aquele joguinho multiplayer do Super Nintendo do Pateta e do Max, que todo mundo que jogou acha maravilhoso, né? Só que a obra-prima do Mikami vai ser Resident Evil, pai do Survival Horror, bem dizer. E, cara, é doido tu ver, assim, que o Mikami, se a gente for ir expandindo a obra dele, ele pega de vários lugares, assim. A gente poderia dizer aqui que numa intersecção, né, do cinema e dos videogames, o Mikami seria como um Jorge Romero, já que ele é o cara que trouxe o zumbi pro videogame. Cara, só que eu tenho uma outra aposta depois. Vamos explorando ele e depois eu largo minhas pedras na mão. Eu acho que só se ele fosse um George Romero Jr., porque o fato é, eu acho que é seguro dizer isso, não é um take controverso, que tudo que pega de zumbi acaba encontrando o Romero volta e meia. Não adianta, né? E tipo assim, eu acho que até o primeiro Resident Evil, ele é um jogo que ele, de fato, na minha visão, assim, memória e tal, ele até não vai tão no zumbi Romero. Mas aí, quando a gente fala do 2 pra frente, não tenho o que dizer, além de que o Romero tá muito influente ali. E não só o Romero, mas as influências que o Romero causou, né? Então, eu acho que se ele fosse um Romero, ele é um Romero Júnior. Mas o fato é, cara, que ele ama a obra do Romero. Isso é um fato, né? Que é muito interessante até, Thales, a gente fazer essa intersecção, porque fica a referência da referência da referência da referência, né? Porque daí, tipo assim, a gente tá vivendo uma era, desde que esse programa começou, na verdade, e não no início da gravação, agora, 15 minutos, e sim lá em 2022, que os remakes e remasters, né? E Resident Evil, como a gente bem sabe pelo ano passado, tem sido algo grande. Pô, remakers. Exato, a máquina de dinheiro infinita, né? Alguns dizem, inclusive, Resident Evil 7 Remake quando? Mas eu divago aqui, porque o fato é que, se tu for ver, o 7 na verdade é um bom gancho, porque o 7 é necessariamente a coisa que tá, cara, a gente precisa deixar o Romero de lado e ir pra uma outra coisa, saca? Então, se tu for ver, o Mikami, ele tem um papel importante nessa história, porque o bagulho acaba virando, tipo assim, pra deixar a minha linha de raciocínio mais concisa, pensa no seguinte: Resident Evil 1, icônico, 2, icônico, 3, icônico, 4, icônico. Quando chega no 5, vamos olhar pros nossos outros icônicos e ver o que saiu de bom e tentar fazer um novo. O 6 é a maior das coxas de retalhos da história dos videogames, né? E aí entra o detalhe que o Mikami sai da Capcom já no 4, então ele meio que deixou a obra-prima todas... Ó, tá tudo aqui as pérolas, agora se virem vocês, e aí eles não se viraram direito. Pois então, e daí entra essa questão justamente da ideia e da importância de um cara que é um autor de fato,
um diretor que tem a visão que vem, obviamente, do cinema, mas que ele cria um negócio com base numa referência. Daí ele vai lá e cria um legado, uma quadrilogia de jogos que é referenciada e amada e, tipo assim, atemporal, porque refaz e vende muito, não sei o quê. Daí quando ele sai e dá espaço para novos diretores, vamos dizer assim, eu acredito que também já existe um certo legado a ponto de, mas a gente também tem que respeitar as referências que o Mikami criou ao copiar as dos outros. Eu digo copiar aqui de uma maneira mais leve, né? Eu não tô acusando o cara de plágio, mas a arte tem um pouco de cópia envolvida, né? Então tu vê que isso aí tem muito a ver com uma coisa que não tem nada a ver, que é o RPG Vampiro à Máscara. O cara traz RPG do vampiro, cara. Não, o cara Porque é um fanático. No RPG do Vampiro à Máscara, Thales, principalmente na edição que gira ali em volta do bug do milênio de 2000, existe uma profecia do sangue fraco, que diz basicamente o seguinte: os vampiros, eles vêm de Caim, que é a primeira geração, né? E ao longo dos 2000 anos da nossa história comum contemporânea, foram se fazendo novas gerações, na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Quando chegou na 13ª, o poder do sangue já tinha diluído muito. Então, um dos grandes dramas que tu pode adicionar na tua crônica de vampiro é o tempo do sangue fraco, porque daí a próxima geração, o sangue já diluiu tanto que não tem poder mais. Daí é um vampiro que pode andar no sol, entendeu? Tipo o Blade, por exemplo, né? Então, eu acho interessante essa ideia de, tipo assim, a referência da referência, ela vai chegando num ponto que daqui a pouco tu não tem mais nada, entendeu? Tu tá achando que tu tá bebendo sangue, tu tá só bebendo água vermelha, tá me entendendo? E aí é doido tu ver que o Mikami, quando ele sai, né, inclusive da Capcom no Resident Evil 4, ele funda uma própria empresa, né? Não sei se tá ligado nessa história toda, mas ele sai da Capcom junto com o Hideki Kamiya e com mais o cara do Mega Man, se não me engano. Eles fundam a Clover Studios e um dos jogos incríveis que o Mikami faz quando ele sai da Capcom é Killer 7. Que eu joguei alguns bons momentos daquele jogo. Ele é um jogo de tiro todo autoral, com uma pegada meio hoje no Super Hot, né? Ele é todo meio cartoon, e aí ele tem uma trama de assassinos que, tipo assim, tu é um cara que é o assassino-chefe. E todos os outros assassinos que tu joga e tu resolve as fases com puzzles, matando os demônios lá e tal, são personalidades desse cara, que ele é um cara que, tipo assim, ele tá em outro lugar. Ele bota um engrama dele na fase. É tipo um fragmentado, só que as personalidades são outras pessoas. Tipo isso, tipo um fragmentado Charles Xavier, e aí tu controla de fora, e é uma loucura. E ele foi o cara que foi o roteirista desse jogo. Quem dirige daí o jogo é o Suda 51, mas o Shinji Mikami é o cara que ajuda o Suda ali a fazer todo o jogo. Outro jogo, daí, tipo, a gente falando de pegar referência de vários lugares e tal, tu vê que o Mikami, ele é um cara incrível, assim, nessa questão de ser cosmopolita nos jogos dele, apesar de o Resident Evil ser a grande coisa dele, a grande obra dele. God Hand, velho. God Hand é um jogo de faroeste, pancadaria, comédia e toda a zoação japonesa que tu pode imaginar tem naquele game. O jogo tem referências a Elvis Presley, tem referências a coisas americanas, tem referência a rock and roll. É uma doideira e o jogo é incrivelmente bom. Ele pega aquele controle tanque todo estranho do Resident Evil 4. No Resident Evil 4, né, não é estranho que nem eram os antigos, mas ainda assim... É uma adaptação. É uma adaptação, mas hoje, se tu vai jogar o Resident Evil 4... O Evil 4 é o pioneiro do over the shoulder, né? É olhado como isso, mas eu menos. digo assim, que aquele lá ainda era controle tanque. Tu botava pro lado, o Leon girava. No remake atual, ele já é uma coisa mais elástica, né? Tu bota pro lado, ele vai pro lado. Claro. Não é aquela coisa de girar e tal. E o God Hand, ele tem essas convenções estranhas, assim, e é o melhor jogo de luta que existe na face da Terra. Tipo, tu pode fazer todos os combos do zero, tu vai pegando ataque, tu modifica todo o moveset do personagem, e sem contar que tu dá muita gargalhada, né? Então, assim, ele consegue mostrar que ele entende de várias coisas. E outro jogo também que ele vai fazer na era do 360, esse aí eu tenho certeza que tu não jogou, pelo menos eu acho, que tenho certeza e acho é bom, né? Tenho certeza que é bom. Mas é o Vanquish. Tu tem certeza que tu acha, né, cara? Eu tenho certeza que eu acho. Mas é o Vanquish, cara, que é Senão, de fato, não joguei. Que é um jogo de tiroteio. O jogo dura 6 horas, tem algumas críticas quanto à questão da duração do game, mas é um jogo de Power Rangers com muito tiroteio, Gears of War, a câmera por cima do ombro, tu pega cover e tu, cara, e os
bonecos são uns bichos gigantescos, tipo um Armored Core, então um cara único que usa uma armadura americana da NASA, ia no espaço, e é uma loucura. Então, tipo assim, o cara consegue fazer qualquer coisa que derem pra ele. O fato é que ele é um cara muito versátil, e eu acho que a gente até, no nosso primeiro momento comentando Resident Evil, a gente até pesou mais no horror, mas é fácil de lembrar do quão muitas coisas é um jogo do Resident Evil, né? O 4 é o exemplo mais fresco na minha memória, eu acho, mas o 2 no final acaba ficando pra isso, e o 3 também que... Eu quando joguei o primeiro e no final tu pega uma bazuca, eu falei, não, isso aqui é um jogo de ação no final das contas. Pois então, se tu for ver que, tipo assim, ele tem um misto de gêneros ali, que eu acho que tem muito a ver com a ideia do diretor de um filme, às vezes até moderno. Tipo assim, recentemente eu fui ver um filme do execrável Zack Snyder, Rebel Moon, também conhecido como o Star Wars da Shopee, entendeu? O Star Wars do Paráguas e tudo mais. Assisti com meu amigo João Carlos na íntegra. E é tão ruim quanto tu espera. Talvez até um pouquinho melhor, não é nem tão horrível quanto os piores títulos do cara. Mas é um grande apanhadão de coisas, sacou? Só que aí com resultados que eu acredito que tentam botar tanta coisa dentro de um pote que não vai ter, como é que eu vou te dizer, papilas gustativas pra sentir todos os sabores complexos daquele lanche, tá me entendendo? Quanto se tu for ver, uma das coisas que eu acho que mais se preserva num jogo como Resident Evil é a relação temática dele com o gameplay, né? É tudo muito, muito interligado, tipo assim, o inventory management e a quantidade de munição, que daí depois vão abrindo quando tu tá mais no momento do jogo que ele vai ser ação mesmo. E isso tem muito a ver, eu acho, com a coesão e a visão do cara, sabe? Porque, na minha opinião, eu acho que a gente vai acabar vendo isso ao longo desse episódio. Grandes diretores, eles têm não necessariamente uma visão muito direta desde o início do projeto, da onde que a gente vai chegar, mas eles vão construindo essa visão ao longo do negócio e sempre dispostos a misturar coisas fora do óbvio, porque a gente também fala muito, da ação do Resident Evil, do terror do Resident Evil, só que sabemos também o quanto às vezes os jogos conseguem ser puramente bobos, ponto final. O Leon é um cara cheio de one-liners, afinal de contas, Sim, né? A comédia tá presente ali, né? Exato, exatamente. E só para motivo de informação, né? Se vocês quiserem saber também mais sobre a carreira do Mikami, ele também foi um dos caras que fez The Evil Within, que todo mundo diz que é um baita jogo de terror, esse aí é uma série que eu ainda quero jogar, e ele foi o cara que conseguiu botar na Microsoft lá o Hi-Fi Rush, né? Um outro título extremamente autoral, que faz uma fusão de coisas e tal. Ele foi o produtor executivo, né? Pegou uma gurizada nova na empresa dele. Cara, vocês dirigem, vocês escrevem, vocês desenham, eu vou só produzir, né? Eu vou só deixar o dinheiro rolar ali, não sei como é que é a função de produtor dentro do mundo de jogos, mas deve ser mais ou menos isso, e dar um pouco de palavra final. E cara, tipo, Hi-Fi Rush foi o grande jogo indie de 2022, mesmo sendo um jogo da 2023, mesmo sendo da Microsoft, e tava lá a mão do Mikami. Com certeza, com certeza. Então, um cara muito eclético, né? Mas então, Thales, pra balançar as redes desse gol que é o Boa Noite Gamer... Nossa eu vou trazer aqui, cara, uma dupla, tá? Roubando já, porque não é um diretor, e sim uma dupla que nem diretamente diretores são, tá? Que são os irmãos Hauser. Pra quem não sabe... Os irmãos Casa, exatamente. Os irmãos casadores, né? Porque são Hausers, né? É isso aí. E pra quem não sabe, pra quem pode estar assim, tá, mas esse nome é até familiar, mas não tá clicando. Eles são os responsáveis criativamente, pelo menos, grande parte da série GTA, dos spin-offs e principais, dos que tu gosta, eles têm a mão envolvida, com toda a certeza do mundo. Eles estão envolvidos também na fundação da própria Rockstar, é importante trazer isso, mas eu acho esses caras interessantes porque a noção de diretor dentro do mundo dos videogames, isso a gente também vai... a gente espera expor dentro desse programa, mas a noção de diretor dentro do mundo dos games, ela tem alguns papéis diferentes, na minha opinião, porque tem diretores que são muito mais aquele diretor do cinema e tem empresas que é muito assim, meio que todo mundo é o diretor do seu departamento, né? E eu acho que esse é um caso onde tem mais a ver com isso, porque não necessariamente todo mundo é o diretor do seu departamento, tem um diretor, de fato, uma pessoa que é o game director, etc. Mas a Rockstar, ela tem um pouco mais de independência em alguns momentos, e os Hauser, eles são manda-chuvas lá há muito tempo, né? E são caras que eu já vou te expor minhas cartas aqui, meu deck de Yu-Gi-Oh! Eu vou abrir todo pra ti, tá? Eu comparo eles, se fosse pra comparar eles, se eles são diretores, vamos botar aqui, arredondando para o nosso argumento. Se eles são diretores, eu vou comparar eles com James Cameron.
Por quê? Olha. Veja bem, James Cameron é um cara que ele tem ideias muito ambiciosas, só que ele reconhece muitas vezes que, cara, a minha ideia ela é boa hoje, só que eu vou poder fazer ela daqui 15 anos. Porque não tem tecnologia pra minha mente de milhões, entendeu? Às vezes, se tu for ver Titanic, ele é um filme, teoricamente, falando no papel, ele é um filme muito simples. Ele é uma trama de novela das 6 da Globo. Só que, do jeito que ele é filmado, né, grandiosidade, escala, de direção, temas, ele acaba virando um bagulho faraônico. Os jogos GTA, e aí, claro, eu não estou falando aqui, haters, do 1 e do 2, foda-se esses, né? Estamos falando do 3 pra frente, ali, quando a coisa começa a ficar ambiciosa de uma maneira absurda. Eles são jogos que, acho que até o San Andreas não tanto, é uma trama um pouco mais complexa, mas no papel, são tramas simples, só que até mesmo a descrição do jogo parece simples. Tu tá num mundo e tu anda e tu faz o que tu quiser. Faz as missãozinhas da máfia. Só que tu vai jogar e tu vê o quão complexo é esse jogo, né? Então, eles têm também essa última relação, que é o último link que falta, a relação justamente de, cara, a gente vai fazer um GTA 6. Só que ele vai sair na hora que tecnologicamente ele está pronto para ser recebido, ou então ele vai puxar a tecnologia para frente, como foi o 5. Sim, exatamente, né? E vale lembrar que o Dan e o Sam Houser, eles também são escritores de outros jogos da Rockstar. O Bully, Manhunt, Max Payne 3 e Red Dead Revolver, Red Dead Redemption, também são histórias deles. Então, assim, a gente começou falando de Mikami, que é diretor e produtor e tal. A gente agora tá falando de dois caras que são diretores da empresa, mas que são produtores e roteiristas. E a partir do momento que os caras são os roteiristas, tu mostra ali que tu tem muito cacife. Claro. Porque eu acho que se tu escreve uma história toda boa daquele jeito e tu só larga na mão dos diretores e programadores e tudo mais, e sai um GTA, porra, tu tem que estar com uma cabeça muito boa pra fazer aquilo ali. Só que eu puxaria tanto o fato de GTA, os temas que GTA aborda, e eles conseguirem fazer uma trama incrível num setting anos 80 e às vezes moderno, que é o caso do GTA V. Um negócio do Bully, que é a situação ali de escola e tudo mais. Manhunt, que é um assassino em série, uma loucura. E conseguir fazer um jogo incrível de faroeste, que é os dois Red Dead Redemption. E eu puxaria eles, o salame, mais pra um Tarantino. O que tu acha? Cara, tu sabe que eu acho que não é tanto uma tarantinagem, eu acho que tem mais a ver com o Robert Rodrigues, que é o amigo indie, tá me entendendo? É que são dois, né? São irmãos, eles meio que andam lado a lado. Porque eu acho que vários desses títulos, eles têm um quê punk envolvido, tipo assim, não no sentido punk rock sujo do centro, sim, sim, tipo assim, contraventor, entendeu? Tipo assim, na minha opinião, o Bully, por definição, ele é um jogo anti-establishment, se a gente vai usar um termo político, tá me entendendo? Sim. A FU, tipo assim, ainda mais pro período que ele saiu, né? Não é à toa que é tão polêmico assim. Muito se fala aí de um hot coffee do San Andreas. A gente sabe que pro mundo gamer isso é só mais uma terça. E na época lá já era tipo, tá, mod de sexo, foda-se. Só ganhou a notoriedade que ganhou porque os conservas, que na época era um bicho muito mais fácil de domar, ficaram... minhas crianças estão... Saca? Tipo assim, tirando isso de lado, eu acho um jogo que nem Manhunt, por exemplo, ele também tem um quê muito mais de punk, tipo assim, vocês já entenderam o que a gente faz, né? Então agora vamos fugir muito do óbvio, saca? Vou te lançar porque o Bully, ele ainda funciona dentro de lógicas GTA. Um grande sandbox, que é o mundo aberto, que tu pode, entre aspas, fazer o que tu quiser, ou então setar o ritmo da tua aventura, etc e tal. Mas aí Manhunt é outro bicho completamente diferente, jogo de stealth, né? E tudo mais, né? E daí tu pega, por exemplo, assim, eu tenho, sabe, sei lá por quê, né? Talvez aqui é um foreshadow, mas eu tenho estudado sobre GTA V. Porque tu, por exemplo, é um cara que tu tem algumas críticas, e as críticas que tu fez eu nunca tinha ouvido, por exemplo. E até então eu sempre tinha sido muito fã do jogo, então tentando entender mais a minha percepção do jogo, assim, eu vou atrás do quão cinemático é um jogo desse, mas ele é cinemático de um jeito completamente distinto de Red Dead Redemption 2, que tá tentando contar uma outra história. Então eu acho interessante o fato de que eles são
essas figuras que produzem o argumento e que a gente não sabe, assim, quanto de oversight eles têm de fato. Isso faz assim, isso faz assado, isso a gente realmente não sabe. Agora, o fato é que esses caras, eles são, tipo assim, a figura do diretor não necessariamente importa, porque esses caras, eles estão envolvidos, então eles vão meio que dirigindo junto conforme acontece, entendeu? Sim, sim. A minha comparação com o Tarantino é mais pela questão de que todos os textos deles são muito bons. Porque se tu vai pegar texto do Robert Rodrigues, aí tu também tá... Não, com certeza. Por isso que eu digo, dá pra deixar os dois andando de mão dada. Porque se tu for pegar até o elenco dos GTA, pô, tem Michael Madsen, tem Ray Liotta. É muito cinemático, Não, é o elenco do Tarantino, assim. Sim. O Samuel L. Jackson no GTA San Andreas. Então, eu consigo ver. E a crítica à cultura americana, da forma como eles fazem, muitas vezes me casa um pouco com ver um Pulp Fiction, assim. E ele tem aquela comédia, né? Que a gente falou antes. Tipo, a comédia tá na frente, mas se tu parar pra pensar, tem coisinha é uma ali. Crítica. Isso. E aí, pô, tu pega GTA 4, que é, pô, o jogo dark do GTA, o tempo todo os caras xingando o estilo de vida americano, nas palavras do Nico Bellic. Quem olha de fora, assim, acha muito engraçado, e quem entende um pouco melhor vai, puta que pariu, que crítica foda, claro. Deve ser uma merda morar nos Estados Unidos, entendeu? Então eu consigo fazer esse casamento, tipo, igual tu pegar algumas cenas, missões, algumas side quests, né, que tem nos Red Dead Redemption, por exemplo, que são extremamente sem pé nem cabeça, que é o Leonardo DiCaprio tocando fogo no cara na piscina. Era uma vez no Hollywood, então... Não, as clássicas cenas do Michael Chapadão lá, que o filho dele droga ele, naquelas missões do GTA V, por exemplo. É uma parte bem fora da casinha, mas eu ainda acho que tem um pouco mais de Robert Rodrigues pelo surrealismo, cara. Eu acho que o Tarantino, ele tem uma outra forma de fazer surrealismo, nesse sentido mais psicodélico, eu tô falando. Eu acho que tem um surrealismo social que os dois têm a ver, tipo assim, os Hauser tem muito a ver com Tarantino nesse ponto, que tem mais a ver com a crítica que tu tá falando. E com o roteiro, e conversa, com o roteiro e papo, diálogos. E eu me lembro que quando eu joguei GTA V, a extensão, pela primeira vez, lá em 2014, eu acho, que foi... Uma das coisas que me chamou a atenção foi o quão grounded, o quanto de verdade parecia aquela feature de, eu vou trocar do Michael pro Trevor e eu não sei o que o Trevor tá fazendo. Isso tem muito a ver com algumas coisas que eu prezo muito, por exemplo, no diálogo do Tarantino, que pra mim, o meu filme favorito, que vocês sabem que é o Cães de Aluguel, abre com uma discussão muito de verdade, que é só, tipo, é só uma conversa. O filme é sobre gangster e não sei o que, e troca de tiro e não sei o que, bababá, e o assalto e as falhas. Pode até ser, mas os 2 minutos que ele abre parece pessoas de verdade, é muito real, sabe? Então eu consigo ver o que tu tá falando aí, mas acho que quando a gente vai pra viagem, pra psicodelia, daí eles entram no território do Rodrigues e não tem jeito, né, cara? E aí até fica a questão, assim, de como vai performar o roteiro dos futuros títulos. Que agora não tá todo mundo lá, né? Que não tá todo mundo lá. Saiu da Rockstar. O Leslie Benzies, que era um outro parceiro deles de roteiro, produção, também saiu da Rockstar e tá fazendo um outro jogo lá muito louco. Mas... E tem um fator, cara, importante, tá? Desculpem, pessoas mais conectadas com as pautas sociais, se eu cometer aqui um dedinho ou dois de etarismo. Mas é que tem uma questão que eu acho preocupante, Thales, que é, por exemplo, assim, lá vem uma das minhas tradicionais analogias, nada a ver com as calças. Pensa numa espada afiada. Quando tu é um jovem e tu tá escrevendo, e tu entende a sociedade à tua volta, tu tá fazendo textos, tu é uma espada muito afiada. Só que conforme tu vai ficando milionário e vai habitando círculos mais elitistas e mais de outro cenário e tal, e indústria, e participando de, né... Tu vai também envelhecendo e virando pai, virando mãe, com família e virando... Daqui a pouco tu tá com teus 50 e tantos anos. Eu não sei se tu continua afiando a tua espada, entendeu? Faz Sacou? sentido. E vejam bem, até parece algum inuendo sexual, mas não tem nada a ver. Eu tô falando de texto aqui, tá? Nós estamos falando A espada é uma caneta. A espada é uma caneta, exatamente, saca? Então fica uma preocupação muito interessante e que talvez a gente possa até expandir num conteúdo futuro, veja só você, de o quão afiada permanece essa caneta. Porque eu ainda acho que... O Robert Rodrigues, eu admito, faz tempo que eu não acompanho, faz tempo. Mas eu acho que a caneta do Tarantino, às vezes ela até erra, mas afiada ela ainda consegue se manter, sacou? Ela é afiada, mas é meio cega, assim. Tipo assim... Uns 8 odiados, assim. Isso, ela vai decepar o cara numa 5 espadadas, mas a cabeça cai, tá ligado? Boa noite, gamers!
Daí vocês sabem que tem 2 nomes que, se tem BNG envolvido, vão surgir. Principalmente por causa do Lucas. Não falei nada. O primeiro deles é um cara muito simpático, amigo do Geoff Keighley até, chamado Hideo Kojima, né? Hideo Kojima. Eu acho esse cara, ele é muito importante pra essa discussão de diretores de cinema e de videogames, porque eu acho que ele é a amálgama dos dois. E é muito difícil, eu acho que conforme, até aqui ó, uma previsão aleatória que ninguém pediu, conforme o mercado de games for avançando nos próximos anos, década eu digo aí, vão surgir mais figuras que nem ele, que são os dois. Esse cara, ele é um diretor de um game, mas ele podia dirigir um filme, assim, saca? Eu não acho, eu discordo. Tu vai entender o porquê que eu acho que tem a ver isso aí, porque o lance é o seguinte, tá? Esse cara é o cara mais informado que eu já vi no momento de decisão de fazer um jogo. Ele é o cara mais informado que tem de cinema. Ele vê tudo. Não, o Twitter do Kojima é filmes. Não, e cara, filmes. eu digo assim, ó, do Metal Gear 3, o Snake Eater, tu joga e tu vê que ele já viu tudo. Tipo, assim, tá tudo ali. Do filme mais óbvio, que é um 007 de espião, ao filme mais não sei o que B, ao que eu... Rambo. Todos. Tipo assim, a biblioteca cinematográfica do cara é muito grande. E eu acho que o fato de ele ser um cara japonês, que obviamente adora cultura americana e cultura europeia no cinema, a gente tá falando, informa muito todas as decisões dele pra fazer videogames. E aqui eu tô descrevendo a carreira dele, Konami. Porque daí depois que saiu da Konami, ele disse, agora eu tô liberado então? Então agora eu vou mesclar de verdade. E daí tem coisas que ele faz lá de trás que estão ficando cada vez mais populares, como por exemplo, no último Game Awards lá apareceu um jogo com Matthew McConaughey. Vai ser cada vez mais comum. O Kojima vem fazendo isso, ó, 2 décadas, tá? 2 décadas. Agora que ele tem dinheiro de verdade, ele tem poder criativo 100%, não existe um jogo dele que o elenco não seja só ator. Então, tipo assim, outros game designers já estão aprendendo com ele que o fato de que, pô, caralho, bicho, ter o Norman Reedus ou não sei quem, poxa, mano, um clique pro meu game, né? Vale a pena esse investimento, vamos dizer assim. E daí, quando eu digo que vão surgir mais e mais diretores que nem ele, eu não digo que vão fazer jogos tão fora da casinha, avant-garde, nada disso, porque ele é sim um diretor muito avant-garde. E sim que vão tentar fazer essa fusão maior de videogame e filme. Seja no seu trabalho de produção, seja na referência visual. Tipo assim, estamos diretamente pegando imagens do filme e transformando num game, por aí vai. Mas eu acho que o Kojima, Thales, ele é interessante não só por isso, e sim principalmente pelo debate que eu acho que ele sempre traz, que é o quanto um autor é dono de um bagulho. Depende muito de quem tá com a mão no bolso do dinheiro. Não, veja bem, acho que tu me entendeu errado. Tipo assim, ó, vamos supor que o Kojima, ele acha por bem que pra começar Death Stranding, tu tem que passar por 1 hora de cutscenes. O quanto ele é dono dessa tua experiência? Tá entendendo o que eu quero dizer? No ponto de que, tipo assim, tu vai jogar o jogo, tu vai pular a cutscene porque é tedioso, tu quer chegar no gameplay, mas o quanto tu tá, tipo assim, transformando ela numa experiência só tua e tirando de fato o que ele quis que tu passasse pra chegar no jogo, tá entendendo? Sim, acho que te entendi, Te cito um outro exemplo pra te situar melhor. No Metal Gear 5, ele é um jogo que é conhecido por contar a história de uma forma não óbvia, né? Tipo assim, toda missão tem uma forma específica de fazer, só que uma coisa principal do Metal Gear 5 é que muito da história dele tu escuta por fitas cassete que tu recebe e tu pode ouvir até o bel prazer. Tu nem precisa ouvir, inclusive, nenhuma, se tu não quiser. Mas partes centrais da história, tu escuta ali. Então, o Kojima, ele te deu na tua mão a forma de consumir a história. É tua. Se tu não consumiu a história, porque tu não tá nem aí pras fitas, tu quer saber de jogar e dar tiro, tu tá tirando uma parte do negócio dele e transformando num Metal Gear que ele é meio que só teu, porque o que o Kojima queria que tu jogasse, tu não jogou, entendeu? Então, o quanto o diretor consegue ser dono da tua experiência. Porque o Kojima é um cara, e tudo isso, todo esse preâmbulo aqui, toda essa pergunta filosófica que eu tô largando na tua mão, é justamente porque a gente sabe, ele é um cara que ele faz tu passar trabalho, às vezes, intencionalmente. Mas é que eu acho que a carta na manga do Kojima é que como ele, talvez pela grande influência que ele tem de filmes e tudo mais, e, cara, o cara é muito bravo na questão das ideias e roteiro também, o que ele vai botar dentro do jogo, ele consegue te pegar, ele consegue pegar a pessoa. Eu acho que ele consegue te forçar a ver o cutscene de 1 hora, tu entendeu? Porque primeira vez que joguei Metal Gear, foi uma experiência estranha ter que ficar passando o rádiozinho, mas o fato de a conversa não ser uma cutscene normal e tal,
é um rádiozinho com câmbio, desligo e tal. É uma forma muito mais interativa de eu ler aquela história. E aí eu achei muito do caramba quando eu vi aquilo a primeira vez. Eu achei, tipo, sensacional. Eu joguei um pouco naquela demo que tinha no PlayStation 1, eu achava legal e tal. O segundo game que veio no meu PlayStation 2, né? E eu vi que tu podia mexer a cabeça do personagem enquanto tava na conversa. Eu fiquei, não, eu realmente estou tendo essa conversa. Eu acho que tudo depende do quanto o cara consegue ser bom, tá ligado? Eu acho que o Kojima, nesse fato, nesse ponto que tu lançou, ele é simplesmente muito bom. Eu não consigo explicar como consumidor. Só vai. Entendeu? É diferente de tu pegar, por exemplo, um outro jogo que tenta ser um filme, por nada tem um videozão lá comprido, ou até um Cyberpunk, que a gente sempre cita aqui e tal. Pô, eu fui jogar, eu comecei a jogar o Cyberpunk no Xbox. Cara, é um saco fazer todo aquele preâmbulo do jogo pra chegar lá na carne do game, entendeu? Mas se aí eu eu pudesse acho que passar, tu tá falando de passava. situações diferentes, porque o Cyberpunk é um caso que tu já fez aquele início 4, 5 vezes, entendeu? Não, mas o Kojima parece que sempre quando eu jogar eu vou ter coisa mais pra entender da história. Esse que é o porém. Entendeu? Entendi. Porque como o conteúdo dele é muito bom, ele te prende, entendeu? Eu acho que o Kojima, ele é muito bom nisso. E claro, eu entendo que deve ter muita gente que joga passando tudo e vendo gameplay, mas aí eu não sou uma pessoa dessas, aí eu não consigo nem opinar. O meu lance, quando eu te ponho essa pergunta, é justamente porque eu acho que tu joga de uma forma diferente que eu. Várias vezes em live, por exemplo, a gente teve alguma discussão quando a gente tava caminhando por um ambiente lá, e daí eu te disse assim, pô, mas esse detalhe aqui, XYZ e tudo. Tá, mas é que o que eu quero é jogar e bater com a espada, por exemplo. Então, por isso que eu acho interessante a gente discutir essa questão da autoria do autor e a autoria dele fazendo o jogo, porque, tipo assim, por exemplo, tá? Quando o cara põe um videogame lá, o que tu quer quando tu quer jogar um videogame? Tu quer jogar, tu quer interagir, tu quer andar com o teu boneco, tu quer... O Tetris, por que ele é um jogo tão bom? Porque tu só entra e joga, não tem, né? Não tem firulas, digamos assim. Então tá... O que tu quer, se a gente vai partir, pelo menos por esse argumento lógico, se a gente vai partir de uma premissa que o que tu quer quando tu vai botar um jogo é jogar, ponto. É apertar botão, É e fazer apertar coisa. botão e interagir. Quando um cara, ele deliberadamente, ele põe vários, e eu digo aqui, tá, como um amante da obra dele, vários quebra-molas, ele tá querendo fazer alguma coisa. O que eu faço um paralelo aqui, daqueles que também não tem nada a ver, é uma música, um house, um EDM, um dance. O break vem tum, 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 trrr. Daí ele explode. Se ele só explodisse, ele não vai bater do mesmo jeito. Tá entendendo o que Ele eu virou quero um dizer? filme do Zack Snyder. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Tipo Sim, assim, sim. existe aquela construção, aquele kickzinho ali, até ele acelerar e daí explode, faz parte da experiência. E daí o Kojima, então, tu tá me dizendo, Lucas, que o Kojima botar todos esses quebra-molas é do caralho? Porque então ele tá fazendo, que nem o kick do House lá, ele tá... meu Deus, daí quando explode, tu finalmente joga. Depende. Porque é aí que entra... Cara, eu vou fazer uma crítica ao Kojima aqui, tá? Você tem noção? Tá entendendo? Aí que entra que eu acho que esse é um poder muito perigoso de se ter. E aí o Kojima, muitas vezes, na minha opinião, principalmente na carreira recente dele, às vezes eu acho que ele passa do ponto. E eu acho que ele acaba ficando um pouco mais indulgente. Ele vai num negócio de que, tipo assim, eu preciso botar o máximo de quebra-molas e de quebra-ritmo nessa experiência pra tu tentar ficar ligado. Só que chega num ponto que daí às vezes nada significa nada, entendeu? No Death Stranding, por exemplo, ontem eu cheguei no capítulo 11 de 15, né? Então tô chegando perto do final. Death Stranding é um jogo que agora eu já consigo ter uma visão um pouco mais esférica da experiência como um todo. Cara, ele é um jogo ridiculamente cheio de quebra-molas. E aí entra a questão, por exemplo, Thales, da intenção do autor com a obra dele, né? Porque, tipo assim, tu desce com o Sam, daí tu dorme, daí tu acorda, daí tu vai tomar banho, cutscene, aí tu vai mijar, cutscene, aí tu vai tomar um energético, cutscene, Com patrocínio do Monster, inclusive. tu vai botar um boné, cutscene. Só que daí entra um negócio, né? Tu quer interagir com a mesa pra tomar um energético, botar o boné e o óculos, tu viu 6 cutscenes já, 6. Então, tá, mas é que tu não tá entendendo se é a intenção dele pra tu viver como Sam, se eu ver a mesma cutscene 12 vezes num gameplay. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Entendo. O Death Stranding eu acho que ele realmente se passa em algumas coisas. Tu quer ver, por exemplo, eu que tive que recomeçar toda a história, fazer todas as entregas de novo, pra quem já tava na metade do game, não é uma tarefa muito fácil.
entendeu? Pra quem quer ver a história, pra quem quer ver, mesmo que sejam as cutscenes gigantes de história sendo desenvolvida, fazer todas aquelas side quests, todas aquelas missões secundárias é meio complicado. Pra tu conseguir uma moto, pra tu conseguir a coisa. Mas aí, por exemplo, nessa questão de quebra-mola, eu consigo, por exemplo, ver os pontos de genialidade dele, como nos Metal Gear, aquelas lutas com alguns bosses específicos. Ah, mas aí eu acho que tem Tipo, uma condução diferente. Tipo o clássico Psicomantis. Claro, mas aí tu concorda comigo, por exemplo, assim, no Metal Gear 3 tu não jogou ele inteiro ainda, né? Não cheguei a jogar ele, não consegui... Eu não consegui jogar nenhum prólogo dele. Então, pra te resumir... É floresta, eu fiquei com medo da... Do ponto é o seguinte, tu sabe que tem a Cobra Unit, né, que é a unidade da boss lá. Então tem o The Fear, o The End, o The Pain. Um deles é o The Sorrow, que é a luta de boss diferente desse jogo. Sem spoiler quase que nada, tu vai lutar com vários deles, são lutas tradicionais. Claro que cada uma tem a sua gimmick ali, mas o teu inimigo tem uma vida, tu tira a vida dele, ou com um tranquilizante ou com arma, tu ganha a tua recompensa adequada ali. Se tu for não letal, a gente sabe que o Kojima, isso é um outro ponto, inclusive, o Kojima, em todo o game design dele, ele tá sempre passando uma mensagem, né? Ele é um dos raros game designers que tudo tem uma opção não letal, e daí tu ganha uma recompensa diferente. Mas, devago aqui. Tu luta com todos os bosses da maneira adequada, normal, tipo assim, supondo, são 8 boss. Tu luta com 5 deles da forma padrão. Quando tu chega no 6, ele é outra coisa. Ele é um momento de reflexão, digamos assim. Só que daí tu já lutou com... Tu já fez aquela experiência tantas vezes do mesmo jeito, que a única vez que é diferente, daí tu aprecia. Eu também acho que isso tem a ver, por exemplo, com a nossa analogia do kick na música eletrônica. Lá, com a sessão da música eletrônica que tá criando tensão pra soltar e tu ficar, caralho, caiu o drop, que foda, sacou? Porque daí entra na mesma ideia. São várias experiências normais. Por que o Psycho Mantis é a luta tão icônica do primeiro Metal Gear? Pela mesma coisa. Tu fez 5 boss igual, a Sniper Wolf é normal. A Sniper Wolf, inclusive, ela é normal, mas, tipo, o fato de tu ter que botar o cigarrinho na boca do Snake pra ele ficar tranquilo é muito pica. Claro, mas, tipo assim, o que eu quero dizer são bosses mais tradicionais. Ele consegue fazer um encontro diferente, mas é parecido com a luta. Consegue ter um puzzle dentro de cada boss. Mas claro, são lutas tradicionais, digamos assim. Aí chega lá no Psycho Mantis, parece que é tradicional, só que tu tá lutando, tu tá vendo que não tá funcionando, aí tu, né, aí entra aquela, caralho, isso aqui é tão diferente, e tu até fica com aquele medo, será que o próximo boss vai ser outra coisa? Então eu vou jogar com o memory card atirando na TV, sei lá, saca? Eu tava vendo, inclusive, esses dias um trecho da luta contra o helicóptero, que daí funciona só pra quem tem TV estéreo, tu já viu isso? Não. Que se tu tem uma TV mono, lá da década de 90, tu não consegue ver de onde tá vindo o helicóptero. Ouvir. Daí não tem panning. Não daí... tem o esquerda e direita. E aí tem o rádio e o pessoal fala no rádio assim, Snake, você está numa TV mono. Meu Deus, uma TV mono. Aí aparece a Naomi, eu acho, que é as menininhas que falam com ele. Uma TV mono? O que é isso? Cara, é sensacional a forma como ele faz essas coisas. Não, eu acho que, assim, vejam, não, por favor, não entendam esse segmento como eu gastando Kojima, não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que é interessante o fato do Kojima ser um diretor tão específico, porque daí ele tem coisas que tu consegue dizer que são coisas muito geniais, que nem 2 exemplos que nós acabamos de citar aqui, 3 com esse do helicóptero que eu nem sabia, e daí tem coisas que são muito, tipo assim, caralho, cara. Ele tá forçando a barra pra gente jogar do jeito que ele quer. Assim. Por exemplo, Metal Gear 5, toda vez que tu sai da Mother Base, tu vê uma cutscene que a missão que tu vai ir, seja explorar o mundo aberto ou uma missão de verdade, é dirigida por Hideo Kojima, escrita por Hideo Kojima, não sei o que, porque a experiência que ele quer te passar é que tu está dentro de um filme. Dentro de uma minissérie, e tu pode ver pelos projetos que ele continua anunciando agora, cara. Tudo são intersecções de cinema com filme, o projeto de espionagem que foi anunciado ontem, a outra viagem também, aquele OD do Game Awards, foi uma palhaçada aquele negócio, mas eu acho interessante essa questão da autoria do autor ou da escolha dele e de como o público observa, porque aí tem uma outra coisa, uma outra situação mais puxada pro cinema, que é o primeiro Blade Runner, né? Que é a situação clássica do... Será que o Deckard é um replicante ou não? E aí, por que eu digo a intenção do autor, a autoria dele para com uma obra, muitas vezes é um lance quando a gente tá falando de um escritor, de um diretor de videogames ou de cinema. Agora mais de videogames, né? Mas... o lance é o seguinte, na primeira versão que saiu do filme, o Deckard era humano.
ponto. Humano. Acabou. Tinha uma narração que explicava no final lá, que todo mundo achava uma merda, que não sei o quê. Ele era um humano, acabou. No livro no qual o filme se baseia, que é do Philip K. Dick, que é o mesmo cara do Man in High Castle, ele é humano. Ele inclusive tinha uma ex-esposa. Então ele é humano, beleza. Só que na versão que o Ridley Scott queria ter feito desde o início, porque aquela narração foi imposta pelo estúdio, a ideia era ser muito mais ambíguo. A versão que tu vai ver hoje, se tu assina um HBO Max, ou se tu pirateia num Blu-ray, ou se tu compra, é a versão final, acho que é o Final Cut o nome, Definitive Cut, sei lá o quê, que é o do Ridley Scott. Nesta versão, como nós sabemos, tu viu o primeiro já? Já. Então tu sabe que tem a sequência que foi adicionada só nessa versão dos unicórnios, e que daí lá no final do filme, né, desculpa se eu vou spoiler aqui um grande filme, mas no final o Deckard tá saindo com a Rachel e ele vê o unicórniozinho no chão, e daí aquilo ali quer sugerir pesadamente que o Deckard é um replicante. Mas daí também tem aquela outra coisa que, se eu não me engano, é um efeito, eu não sei se foi um efeito adicionado ou um erro de filmagem lá, que num momento o Harrison Ford fica com um reflexo no olho de replicante também. Tem uma cena específica que dá a entender que ele é um replicante. Por que a questão da autoria e da intenção do autor aqui é tão importante? Porque isso virou um tema central de discussão do Blade Runner. Tanto é que o segundo filme, que não é feito pelo Ridley Scott, tenta manter essa ambiguidade até o fim. Parece que ele tá te dando uma resposta, mas se tu parar pra pensar, ele não tá te dando não. Então, o que é o lance? O Ridley Scott diz não, ele é um replicante. Só que o Harrison Ford diz não, ele é um humano. E daí o production designer diz não, ele é um humano. Daí o outro, lá tem uma storyboard, parece, não, ele é um replicante. Então fica tipo assim, tanto é, cara, que tem umas 4 entrevistas do Harrison Ford ao longo dos 40 anos que já saiu esse filme, que ele dá, às vezes, respostas diferentes. Cara, tu sabe que, parando pra pensar, esse pai, ele é replicante mesmo, entendeu? Então, qual que é a resposta? Uma pessoa bem binária que quer a resposta 0 ou 1, ela nunca vai ter. Não Porque tem, cada um tem uma opinião diferente, entendeu? E é aí que entra essa questão, eu acho que ela tem muito a ver com a obra do Kojima, cara. Porque agora, no capítulo 11 do Death Stranding, eu já sinto um certo gargalo, tipo assim, um pouco de redundância, sabe? O Kojima, ele tem essa coisa que nos Metal Gear ele já tinha, de que não é que ele tem que explicar de onde que vem o Metal Gear, ele tem que explicar quem que fez o parafuso. Sacou? Sim. Ele tem que explicar como é que momentos. foi. É, tipo assim, ele tem que explicar como que a bomba foi feita. Aí eu te pergunto, saca? O Supercut, aquele que tem no TikTok do Snake fazendo 1000 perguntas no Metal Gear 1, é incrível. É incrível, exato. O Snake só faz pergunta o jogo todo, em todas as cutscenes é pergunta, né? Exato, e daí eu te pergunto, cara, o quão necessárias são essas coisas pro jogo continuar sendo do Kojima? É uma boa pergunta, porque só que eu ainda continuo com o ponto de que se não fosse isso, não seria um jogo do Kojima. Tu acha? Tu chegaria nesse ponto, tu disse? Eu acho que sim. Acho que quando um jogo consegue te prender e ter uma história, não sei o que, e ser muito louco e cheio de conspirações e teorias e tudo mais, cara, eu não sei se o Kojima conseguiria fazer um jogo mais simples, entendeu? Ou um jeito menos Kojimice de fazer as coisas. Não sei, não consigo. Tanto que até o próprio playable teaser lá do Silent Hills é 5 minutos de jogo e todo mundo fez 1000 teorias de como é que funcionaria o jogo. Claro. Não, é uma coisa bem diferente. Take, um bebê alien e uma casa, tipo. Claro. Não, o fato até, assim, se a gente for voltar lá no túnel do tempo, 2017, 18, que estavam saindo as primeiras imagens e divulgações do Death Stranding, né? A imagética era muito diferente, tanto é que tu não conseguia dizer o que era aquilo. Tipo assim, que porra é essa? Eu só sei que tem o Norman Reedus nesse caralho. O Norman Reedus tem uma galera amiga do Kojima e muita loucura. E chegou e era um Correio Simulator. Tipo. aí entra essa ideia, saca? Porque, tipo assim, ele é um cara que claramente ele quer que tu jogue o jogo. Na verdade, essa minha frase eu vou até refazer, cara. Isso aqui não é nem motivo de corte de edição, não. Porque não é que ele quer que tu jogue o jogo. Não é isso. Eu tô falando errado aqui. Eu acho que o cara, por exemplo, assim, o cara do Far Cry, por exemplo, 5, ele quer que tu jogue o jogo muito mais on rails do que o Kojima quer. Não é que o Kojima queira que tu jogue o jogo de um jeito específico. Ele quer que tu experiencie a história de um jeito muito específico. A história e a experiência. Ele quer que tu deguste a história, assim. Ele quer que tu deguste. É como se ele fosse um chefe de restaurante, ele te trouxesse aquele mini pratinho, sabe? Só que daí a mesa tá cheia de mini pratinhos e ele quer que tu prove todos. Não, tem a ver, cara, tem a ver. Mas isso é pra vocês concluírem nos comentários, né? A gente aqui chuta a bola e vocês têm que fazer o gol daí. Porque essa é uma discussão que eu acho que ela pode render bastante. O Kojima é um cara complexo, cara. E até a discussão em volta dele acaba ficando do alto nível. Olha quantas referências nós citamos. Não, é uma doideira. E sabe que eu tava parando pra pensar, assim, até na
ideia do episódio e fazendo comparações e tal. Pelo menos nesse momento em que o Kojima, ele é o diretor rockstar, o diretor mais popular que Jesus Cristo na indústria dos games, ele me lembra um pouco, por mais que eu não tenha apreciado toda a obra e também nem curta muito, o Christopher Nolan. Porque o Christopher Nolan também, os filmes dele parece ser sempre tudo cabeça e viagem no tempo, não sei o que, ele tem várias coisas. Só que tipo assim, daí, claro, no caso do Christopher Nolan, ele é só um cara que todos os vídeos e entrevistas que eu vejo dele, ele parece ser um cara extremamente soberbo, entre aspas, ele parece ser meio cheio de si, e o Kojima é o rei da canastrice, o Kojima é o rei da humildade, só que não, e muito carisma, né? Cara, o pior é que eu não vejo o Nolan assim tão não soberbo, é que eu acho que talvez eu tenha visto mais entrevistas dele com um ator, daí os caras são carismáticos, ajuda a levantar ele, pode ser o caso, mas é que eu acho que, tipo assim, o Nolan tem uma preocupação mais verdadeira com a lógica interna do projeto, qualquer que seja, e eu falo isso porque recentemente eu vi alguns dele, eu vi Tenet, vi algum outro que não é Tenet, eu esqueci agora pra ficar com o cara de... não é? O Oppenheimer eu não cheguei a terminar. É que tem uma Amnésia, tem o Tenet, tem o Origem, que é dos sonhos. Não, esses todos aí eu já vi, só o Oppenheimer eu não cheguei a terminar, e daí eu tinha visto Tenet, eu vi também o Dunkirk. Foi na mesma semana eu vi o Tenet e o Dunkirk, exatamente. E aí eu acho que ele tem uma preocupação maior que o Kojima no sentido verossimilhança, e ele é um cara muito, tipo assim, ele é um caso raro no cinema de um cara que ele é cineasta, artista, viajandão, só que o bagulho dele é física, meu, ele adora física, tá ligado? Isso é, tipo assim, e não é, adora inventar sistemas, não, ele adora estudar sobre física de verdade. Mas é que nem o Kojima com umas ideias muito doidas no Metal Gear sobre armas e ciência. Mas é uma crítica mais social, eu acho que o Kojima, pô, o Death Stranding pra mim ele é um jogo muito crítica social exacerbada, tipo assim, tem toda uma história que tu pode se aprofundar do quanto é importante um like na sociedade Death Stranding, tipo sim, assim, saca? Claro. Aí que entra o que eu quero dizer, eu acho que a ideia do Nolan, ela é um pouco menos crítica social e mais exploração do que é a física que rege o nosso universo. O que é tempo, espaço. O que é tempo, espaço, essas ideias, sacou? E o Kojima pega essas ideias pra fazer um negócio mais pé no chão, mas ainda assim mais crítico. E mais, tipo assim, mais tentando... Eu acho que o Kojima, ele é um cara mais alegórico que o Nolan. Tipo assim, o jogo do Kojima, quando a gente fala de Death Stranding, é um jogo muito viajado. Mas é um jogo que, cara, as alegorias são óbvias, assim. Ainda mais caiu no azar de sair bem na época da pandemia, que daí a gente faz 1000 paralelos lógicos, assim. Não, o cara previu a pandemia. Aí que entra, tipo assim, a crítica jogo de 2018, a pandemia bateu em 19 e 20. Quando eu tava jogando o game, eu falei, não, o cara é evidente. E tem outro caso dele ser evidente, né? Que eu não sei se tu tá tão ligado, mas no fim do Metal Gear 2, ele expõe todo um monólogo incrível. É 20 minutos, eu acho, né? 20 minutos de um monólogo que em 2003 ou 2004, quando saiu esse jogo... 2002, eu acho. Pode ser, mas assim, previu como ia funcionar metade da nossa sociedade mídia social, até hoje, assim. Negócio de fake news. O cara lançou um meme, assim. cara. Tava escrito meme, a importância do meme no final do monólogo. Ele literalmente fala isso. Mas não como o meme lê derp, e sim, tipo, a palavra meme mesmo, da onde ela vem antes, saca? Então, eu acho interessante, assim, a viagem do Kojima, e o Nolan, ele acaba sendo um bom paralelo também, porque tem uma questão de, tipo assim, o Tenet, por exemplo, ele é um filme que, recentemente eu assisti ele, então ele tá bem fresco pra mim, né? Mas ele tem essas histórias de que tu anda num mundo que a entropia é revertida, então é tudo ao contrário. Então, nessa lógica do filme, eu não tô dizendo que tá certo não, mas na lógica do filme, o lance é que se tu vai num mundo invertido, pra tu respirar, tu tem que estar com uma máquina de oxigênio invertido, porque as fibras do teu pulmão não absorvem. Uma bobagem assim, sei lá. Sim, é uma loucura. Eu sei que o que importa é que essa decisão de lore impacta no que todos os personagens têm que estar usando uma máscara e falando assim por boa parte dessa parte invertida do filme, que é mais ou menos do final pra frente ali, né? E muita gente reclama de que o filme fica muito difícil de ouvir, de entender o que os caras estão falando, né? Porque daí não são uns caras, às vezes, com um sotaque diferentão, nem todo mundo, é o Robert Pattinson, que tá nesse filme muito bem, inclusive, mas, tipo assim, tem uns caras francês, tem uns, sabe, fala tudo assim, um sotaque diferente. Tipo Tom Hardy, assim. Tipo Tom Hardy no Bane, tá ligado? Inclusive do mesmo cara, veja só você, né? Mas entra essa de que na cabeça dele, isso faz parte, é uma decisão, tipo assim, ele tá literalmente remando contra o óbvio. E como assim isso é o óbvio? Olhem pra um fracasso recente, que é a série do Halo, que a grande reclamação é que o Master Chief tá sem capacete, porque tem que ter o rosto é importante. Então, tu escolher de propósito fazer o áudio ficar ruim de ouvir,
e ficar com máscara o tempo todo, ficar mais difícil de reconhecer os caras, é uma decisão que, assim como Kojima, não é impossível de criticar. E falando em impossível de criticar... Falando em crítica? Falando em critics... Vamos falar de crítica. Acho que temos um último director, né? Que é muito importante pra essa discussão, Thales. Só que eu acho que tu é o cara perfeito pra introduzir ele. Ai, cara, a gente falou assim, vamos pegar 2 caras do Japão, 2 caras ocidentais, e depois de ler e reler listas e passar por várias possíveis menções honrosas, a gente não teve como não trazer aqui o cara que pegou uma série de jogos Indiana Jones-like, né, uns jogos de aventura, e transformou ele cada vez mais numa coisa cinematográfica, com conversas naturais entre os seres humanos e família, no final das contas. E depois foi lá e fez um jogo também sobre família, sobre um pai e uma filha adotiva. A gente vai falar de Neil Druckmann, o cara que é o grande divulgador da agenda woke da Sony. Vamos falar do nosso querido israelita muito doido que faz o... Ah, cara. Vai, eu acho puxa. que é só importante, assim, eu vou te dar esse crédito, tá, Bruce? A gente vai falar de Neil Druckmann com um asterisco Bruce Straley, porque, pô, ajudou a fazer o primeiro Last of Us, né, cara? Merece o crédito. Ele tem crédito na série, tem, né? Na série, não. Não, na foi série que ele não, não recebeu. Foi isso que ele não Inclusive, recebeu. acho que espero que na segunda temporada corrijam isso, que o Bruce tava lá, o Bruce tava capinando aquele mato. O Bruce tava lá ouvindo aquela ideia quando ninguém queria ela em 2011, cara, tá ligado? Mas eu acho que o Neil Druckmann é um diretor interessante para essa nossa discussão. Primeiro pelo fato de que as figuras que a gente citou até aqui são figuras muito estabelecidas e o Neil Druckmann também é, mas ele é o mais novo. Ele é o mais novo no mercado. Eu não sei se ele é o mais novo de idade, mas no mercado, dirigindo jogos. Tanto é que a lista de direção dele nem é tão grande. Ele dirigiu... Sim, posso estar comendo bola aqui, mas eu acho que ele dirigiu o Uncharted 3. É o 3 que ele assume a direção, o 2 ele tá ali na produção ainda. Isso, no o 4 design. ele dirigiu também. O 4 né? é dele, que ele assumiu no meio do caminho. No meio do caminho. Tudo. Aí ele dirigiu Last of Us Part 1 E com Last o of Bruce. E daí Last of Us Part 2 é os 2 caras, mas ele tá lá em cima. Isso aí. Exatamente. Então, ele é um cara que eu acho que ele também tem a ver com o primeiro elemento que a gente citou nessa discussão, porque no Last of Us Part 2 ele é muito mais responsável pelo argumento, né? Ele e a Haley Gross são quem fizeram toda a argumentação lá. Só que é difícil, assim, porque Game Director, mas daí ele também tava... Ele não era o Game Director do Last of Us Part 2, mas daí ele era o Director lá no Motion Capture. Né? Não, ele tava lá fazendo o Motion Capture, ele tava fazendo roteiro, ele tava mudando as coisas que precisava mudar, tipo... É o presidente da empresa, então... tipo... Tipo assim, é interessante a ideia do Neil Druckmann, porque eu acho que daí ele é um cara estilo Kojima, no ponto de que ele traz muitas influências de cinema, mas também de quadrinhos, porque ele é um cara que curte quadrinhos, né? Uma cultura pop mais do everyman, assim, do cara mais normal, digamos assim. Mas ele também tem uma questão muito importante com fazer jogos diferentes, e eu acho que, diferente do Kojima, ou às vezes até similar ao Kojima, na real, me corrijo aqui, ele é um cara que ele escreve muito com base em temas. Tu não acha, Thales? Sim. A série Uncharted, ela saiu de um jogo que era o Nathan Drake, ladrão de tesouro, Indiana Jones, vou lá e resolvo alguma parada, pra no 3 ele já ter algumas outras nuances, apesar do jogo ainda ser da Amy Hennig, e no 4 vira total um jogo sobre um drama familiar. Né? É o Nathan Drake resolvendo ali o problema com o irmão dele, o jogo ainda tem a ação, ainda tem a questão, tanto que tem uma boa parte do jogo que não tem tiroteio no começo do jogo, tem vários flashbacks do Nathan Drake novo com o irmão dele, então ele é um cara que consegue, que tenta, né, trazer para os jogos dele sempre algum tema, né, e aí a gente vai cair depois no Last of Us, que porra, ele tenta trazer uma certa humanidade pra dentro dos jogos, apesar de ser jogo de tiro, no final das contas. Eu acho, cara, que ele... Eu não sei se ele tenta trazer uma humanidade, mas o fato é que ele tenta informar os personagens que ele escreve com reações e características muito humanas, e eu acho que tenta, é até risível da minha parte, porque ele consegue isso. Comercialmente é um sucesso absurdo. Existe um motivo para os haters de Last of Us serem tão convictos, porque o jogo, ele deixou esses caras até desconcertados de um jeito muito... É difícil de um jogo ter hater 3 anos depois, e hater mesmo, porque tem um sub lá no Reddit que tu vai e, tipo assim, os caras estão odiando o bagulho como se tivesse saído ontem. Assim, é não, bizarro. eu se tu der qualquer apertadinha assim, primeiro jogo eu xingo pra caralho se precisar, entendeu? Mas eu acho que até o primeiro e o segundo, eles são uma lógica interessante, porque o Neil Druckmann já disse isso em alguns podcasts e entrevistas que eu consumi, que o primeiro é um jogo sobre amor.
E daí o segundo é um jogo sobre ódio, né? Sim. E daí fica até aquela crítica óbvia, assim, aquela fruta bem debaixo do pezinho que tá fácil de pegar, assim. Bom, então, do 2 tu não pode reclamar que as pessoas odeiam, né? Porque tu fez um jogo sobre ódio, tá ligado? Assim, tá, daí uma boa parte da galera odiou, então tá em casa, deu certo, né? E só odiou porque ele tentou ser ousado, né, cara? Ele tentou ser ousado, cara. Ele tentou não, ele conseguiu pra caramba. Conseguiu a full, exato, né? Eu acho que isso também tem um fator que combina um pouco mais com a história do Kojima, da famosa ousadia, né? Porque pode-se dizer o que quiser. O fato é que Neil Druckmann deixa a ousadia rolar solta nos jogos dele. Na parte de roteiro, principalmente, talvez. Por quê? Diz aí. Não, por causa Porque ser game director também tem a ver com game, Thales. Então solta as línguas. Comentou do Kojima ser um cara inovador e tal, e do Neil Druckmann também ser um cara inovador. Só que eu acho que o Neil Druckmann, ele vai tentar ser inovador na questão de como ele conta a história de uma maneira mais pesada, entre aspas. Né? Porque é um videogame, afinal de contas, né? Pesado seria essas coisas acontecendo na nossa vida real. Só que eu acho que ele difere muito do Kojima, porque trazendo aquele teu ponto lá sobre o quanto o autor quer que tu experiencie a obra, eu acho que a intenção do autor. Eu acho que os jogos do Kojima, por mais que os Metal Gear, por exemplo, eles sejam jogos lineares, eles não são tão lineares quanto Last of Us, que em alguns momentos fica maçante. Então, porque a gente sabe que Last of Us, tipo, o parte 1, não, a gente jogou todos eles em live e não foi uma coisa maçante, mas tem trechos que ficam se repetindo porque ele é um jogo de terceira pessoa, plataforma, tiro. E o Kojima, ele consegue mesclar isso com várias boss fights variadas e tudo mais. O Last of Us tem isso também, mas ele continua sendo um jogo só de tiro. E aí o Neil Druckmann tem que pesar na caneta, porque ele queria ser escritor de quadrinhos, porque ele queria ser de filmes. Ele queria ser roteirista. Então, não sei, eu acho que o legado do Neil Druckmann no negócio de por que ele se tornou um diretor ilustre é muito mais na questão do roteiro, assim como os irmãos lá do GTA, que não são diretores de games, eles só tem uma caneta muito braba, entendeu? Não sei, eu ainda estou pisando em nuvens. Mas eu entendi o que tu tá falando. Eu acho que eu citei em algum lugar. Por mais chapa branca que pareça, Thales, a minha resposta pra ti é depende. Porque eu acho que tem casos e casos, tá? Porque, por exemplo, assim, quando tu fala Last of Us, pode ser que tu esteja falando do 1, do 2 ou dos dois como um todo. Quando a gente fala de Kojima, principalmente nesse momento que tu acabou de citar aí, tu citou de uma maneira um pouco mais ampla. Não especificamente um título, mas vários títulos, o gameplay do Kojima no geral, né? Exatamente. Aí que eu acho que entra... do Death Stranding, talvez. Aí que entra o depende, entendeu? Porque não tem como a gente remover o Death Stranding da situação, porque ele é o jogo que finalmente deixou o Kojima como Freeza chegar na sua forma final. Aquilo ali é o Kojima, sacou? E claro, eu digo aquilo ali é o Kojima, não o Kojima de 20 anos atrás, e sim o profissional que passou por todos os títulos e chegou num momento que ele disse, agora eu tenho 100% de controle criativo e vou fazer o que eu quero, acabou. Então, tipo assim, não tem como excluir o Death Stranding dessa decisão. E aí que eu acho que entra, porque, por exemplo, assim, Neil Druckmann inovou no Last of Us Part 1, que ele é o Game Director com Bruce Straley, mais ou menos. Na história, na atuação, na entrega, no mundo, sim, que é texto e roteiro, que é o que tu tá falando. Sim, exato. No gameplay, mais ou menos. Resultados variados, porque daí entra também, eu acho que um pouco da intenção do player, que a gente falou pouco nessa exploração de videogames e direção, porque, por exemplo, assim, eu acho que se tu gastar tempo no Last of Us Part 1 jogando ele, explorando tudo e pegando a história nos mínimos detalhes, o gameplay vai bater bastante com a história. Vai bater bastante no sentido de vão conversar muito bem, mas não necessariamente se torna um gameplay inovador. Só vai permitir que tu acesse mais partes da história do que o que a gente acessou em live, que a gente não tinha, por mais que a gente quisesse tempo de explorar tudo. Tem que ser entretente na live também, né? E a gente não é como se fosse um canal de 1.000 milhões de inscritos que a gente pode ficar peidando e assoviando na live que tem audiência, sacou? Não, tipo assim, vamos falar sério, a gente tem que entreter. Nós não podemos só, tipo, o XQC lá, que o cara fica só indo no banheiro e mijando e deixando o vídeo rolar pra fazer react, ele ganha dinheiro, sacou? Não tem como. Tipo assim, aí que eu entro no ponto de que, tipo assim, no primeiro jogo, Neil Druckmann inovou,
Não foi um nota 4, se pá, porque nota 4 é foda, né? Mas é que É a história inovou bastante. É a o forma jogo, como faz o jogo, tá ligado? Aí a que forma entra- cinematográfica como ele faz o jogo, É trazer diferente. os atores e fazer um mocap muito pica, entendeu? Uhum. É diferente. Agora o jogo em si, como nós já falamos às vezes, a extensão acaba se batendo em convenções de jogo. Mas aí, quando a gente vai comparar coisas mais recentes, como Death Stranding e Last of Us Part 2, no Last of Us Part 2, apesar do Neil Druckmann ter sido diretamente o Game Director, no Last of Us Part 2 eu acho que sim, tem algumas inovações de gameplay bem importantes, tá? Até pro estilo de jogo que vai ser influenciado por aquilo aí. E daí o Death Stranding é o caso onde o Kojima se passou. Sacou? Onde ele acabou indo para um lado que é sim inovador e groundbreaking, avant-garde, mas ao mesmo tempo acaba às vezes sendo aquela banda que é experimental demais pra tu mostrar pro teu brother, que gosta de um som mais padrão. Tipo assim, ele até queria gostar da banda, só que a cada 2 minutos a banda tem uma sessão que é... Véi, fica impossível de gostar. É tipo a banda do John Lennon com a Yoko Ono e aí do nada ela solta uns gritos. assim. Entendeu? Tipo assim, aquele teu brother que diz, bah, eu cheguei com o rock que é só cantado por Pitbulls. Bah, não sei se é o canal, tá ligado? Porque, tipo assim, aí que entra a intenção, né? O Kojima se permitiu com Death Stranding fazer um jogo muito longo, um jogo que, se tu quiser explorar facilmente, tu põe 300 horas, folga, fazendo todas as entregas, mais até. Mas ele peca muitas vezes por contar a história e a extensão de uma forma que tu não tem como escapar. Muitas vezes tu não tem. Daí no Last of Us Part 2, eu já acho que ele conseguiu, o nosso amigo Neil Druckmann com os diretores, construir uma história e uma atuação que são intrinsecamente conectadas ao gameplay, que é sim, na minha opinião, um gameplay inovador. Claro que ele não tá reinventando a roda, mas a forma como aquela roda quadrada funciona, tu não acha em nenhum lugar não, tá? Porque, por exemplo, toda a assim, movimentação é muito natural, o combate é muito natural. o combate realmente. é muito natural, o flow do jogo, a gente mesmo citou na nossa grande review aqui, inclusive escute, o fato de que é muito difícil se sentir trancado, o jogo ele te guia naquele mundo aberto que é um pouco linear, de uma forma que tu ainda acha que tu é dono do teu caminho, que tu fez um caminho que eu não fiz, apesar de que às vezes a gente bem que fez mesmo, por exemplo, né? E ele ainda consegue achar espaço pra fazer críticas ao próprio jogador, que nem o nosso querido amigo Hideo Kojima, quando ele te diz que matar é errado, que no Metal Gear 5, se tu fizer uma bomba atômica, tu pão no cu. Os caras vão vir na tua base e desativar a tua bomba, né? O grande final secreto do Metal Gear 5 é quando no servidor que tu tá jogando online tu conseguiu desativar todas as bombas. Aí eu entro no ponto que a gente já citou também, que é conhecido desse jogo, que tu vai lá e tu mata o cachorro do NPC, ele vai chamar o cachorro e ele vai ficar triste, sacou? Tipo assim, Sim, não. Essas pequenas nuances dos jogos do Druckmann realmente pegam, né, o cara. e elas estão apontando pra ti, gamer. Não tu, Thales, não eu, Lucas, mas para o gamer. Tá vendo que o que tu tá fazendo é algo que tu deveria pensar? E eu acho que tem um quê muito artístico aí, independente de se o jogador concorda com a mensagem ou não. Porque tu poderia facilmente engolir uma red pill aqui e me dizer, cara, tu é um lacrador que tá falando coisa nada a ver. Eu quero matar os NPC e eu quero que eles digam assim, ó, obrigado por me matar. Eu quero que suba um pontinho e um XP. E eu entenderia até isso. Agora, o fato é que ele não fazer assim, ele fazer do jeito que ele escolheu fazer, é uma decisão artística, independente se tu concorda ou não. E conversa muito com o fato de que existia e sempre vai existir, entre aspas, a crítica de que se tu pega Uncharted, que é um jogo da Naughty Dog e tudo mais, né? Uhum. O Nathan Drake assassina milhares de pessoas e cachorros sem a menor dó e piedade. Lógico. Então fica. O próprio Indiana Jones, tá? Tudo bem, Indiana Jones tá matando nazista, então meio que Então sai. tá liberado. Então sai um pouco da comparação. Mas o Nathan Drake não. O Nathan Drake são ladrões, são mercenários, são coisas. Mas são outras pessoas. E são aí? ladrões e mercenários que nem o Nathan Drake, que é um nem o ladrão Nathan mercenário. Drake, exatamente, né? Então acaba deixando o jogo diferente, realmente. O Last of Us Part 2, todas essas partes onde tu tá com a Ellie ou com a Abby e tu mata o cachorro e a pessoa fica triste, ou que nem acontece lá dos Serafitas, que, pô, tu matou um, aí eles começam a assoviar entre si pra tentar localizar o amigo que morreu. Pô, é foda. É foda. Eu acho que ele consegue
Eu acho que o Neil Druckmann, o negócio dele ter se tornado quem ele é, realmente, que nem eu falei, é mensagem. É mensagem, humanidade, alguma coisa desse gênero, assim. E quando ele coloca os quebra-molas, que são, muitas vezes, no caso do Last of Us Part 2, partes muito carregadas no emocional, elas servem funções que eu acho que tem a ver até com o próprio Kojima e com um diretor de cinema muito famoso, conhecido como Stanley Kubrick, o cara que inventou o copo Stanley, pra quem não sabe. ele faz coisas que, tipo assim, claro, muitas vezes a gente fechava uma live e ficava, preciso ver uns ursinhos se abraçando, sei lá, comer um sonho, porque eu preciso de um açúcar pra ficar feliz uns 5 minutos, assim, porque isso aqui foi foda. Tipo isso. Claro, lógico, só que aí entra essa questão da intenção artística, que eu acho que é um debate que vai evoluir muito nos games nos próximos anos, que vão ir nascendo mais autores e eles vão levar as coisas para caminhos muito interessantes, Trax JP. Muito interessantes. Sabe que eu discordo um pouco dessa tua fala de que Por quê? vão nascer novos Kojimas e tudo mais. Por quê? Tudo bem, ela tem um lado de verdade, que é a questão dos caras conseguirem fazer intersecções melhores de jogos e filmes. Não discordo disso. Só que eu não sei até que ponto tu não vai ter que ser, tipo, já um diretor estabelecido, um diretor pica, pra tu vender um jogo desses. Cara, eu acho que em questão de mercado é meio complicado. Como alguns... Com tanta IA surgindo também, as coisas estão cada vez mais genéricas. Cara, existe um ponto aí, só que também existe um ponto que eu não fiz em nenhum programa até agora, que eu vou dropar aqui pra vocês, ó. Novo ponto do Lucas Just Dropped. Que é que o fato é que IA sim é muito ruim, é um bagulho que rouba dos artistas, eu concordo com tudo isso. Mas eu não sou um negador de clima, um cara que diz assim, não existe aquecimento global. Eu não sou esse cara. Então o fato é que eu sei a progressão das coisas aqui. Vou chutar uma bola pro alto. IA vai chegar num ponto de regularização, de dificuldade de acesso, de alguma coisa assim, que vai virar uma ferramenta. Que nem no início, pirataria era muito liberado, e daí chegou num ponto que não foi preciso virar crime piratear, que até virou. Não foi preciso. Chegou num ponto que é só mais conveniente não piratear. Tá pirateando, tu tá saindo muito da tua alçada. Eu acho que o ponto do IA específico, que é só uma parte do que tu citou ali, né? Não é tudo, mas só uma parte. Eu acho que vai chegar num ponto que, regulamentado, de qualquer que seja a forma, não digo por leis, eu digo por um serviço que cobre, um não sei o que, um sei lá o que, alguma coisa nesse sentido, assim, uma comissão europeia que defina tudo e foda a Apple da vida, saca? Sim. Que define do jeito que tá. Agora é uma ferramenta. E eu acho que, cara, eu como um artista que nasceu num período da internet fértil, eu não posso negar que eu vejo uma questão de facilidade de acesso, ou até mesmo de inclusão digital, que vai acabar permitindo umas bolas fora da curva. Porque tem alguns títulos que quando se destacam, eles são poucos, mas quando eles se destacam, tu fica assim, caralho, isso aqui é um bagulho pra seguir daqui pra frente. Como Hades, por exemplo, ou Hi-Fi Rush, que claro, Hi-Fi Rush especificamente falando, é um título que, mas é que daí ele tava no Game Pass, ele tem um produtor de alto calibre. Não, tudo bem, só que também é um título que se tu for olhar mercadologicamente, ele tinha tudo pra não sair. Existe uma veia, e eu acho que a democratização que a gente vive há 15 anos na internet, ela vai acabar permitindo, na cauda média, e na longa, na média mesmo, que mais coisas bizarras surjam. O Power World, o mundo PAL, é a conversa do final de janeiro no mundo dos games. Tá aí a vez que saiu um Power World desse aí, que é um bagulho que é um pouco desconhecido, mas ele não tem nada a ver com IA, é só uma ideia original. Não acho tão impossível, sacou? Nessa pegada, assim, também da facilidade de acesso e tudo mais, a gente pode ser surpreendido às vezes, e até casando aqui com o tema do programa, a gente pode trazer um Joseph X da vida. Não sei se tu lembra, é o cara aquele que dirigiu o Brothers, o A Way Out e o... Como é que é o nome da coisa? It Takes Two. Que sim, foi o jogo que ganhou lá em 2020, se não me engano, 2020 ou 2021. Pô, é um jogo indie, entre aspas, um co-op de sofá que tu tem que obrigatoriamente jogar com uma pessoa do lado, ou online, né? Então, não sei. Eu consigo ver, cara, quando tu diz que, por um lado, o que mais faz sentido pra mim é que um cara estabelecido resolva fazer uma curva e virar um autor, porque é tão difícil tu ser estabelecido. Eu consigo ver o que tu tá falando, só que eu também acho que se a gente que na temporada passada estudou tanto sobre a história dos games, a gente consegue ver que lá atrás era impossível tu virar um game director. Hoje existe um caminho. Então isso me aponta pra uma certa, claro, gradual e muito pouca, facilitação de acesso. Então eu acho que, por exemplo, assim, tá? Uma coisa que não existia 10, 15 anos atrás.
grandes youtubers do mundo dos videogames. Isso não existia. O cara recebia informação de videogames via revistas, que são as coisas estabelecidas que tu diz, que daí a Nintendo World, vou inventar aqui, mas a Nintendo World é da Abril, então ela não precisa ser estabelecida. A Abril é estabelecida, foda-se, né? Isso tudo bem, só que como isso muda, eu pego, por exemplo, o exemplo dos youtubers, porque o Dunk, que vocês sabem que eu adoro, o videogame Dunk, ele lançou no ano passado a Big Mode, que é a publisher dele, né? O que eu não sabia é que no final do ano passado, ele fez uma Game Jam aberta para o mundo inteiro. Essa Game Jam foi aberta e, tipo assim, todos os inscritos dele poderiam jogar, mandar lá no itch.io os jogos. Ele recebeu 495 submissões e em live ele jogou todas. Dessas todas que ele jogou, ele pegou... Cara, vai me fugir o número agora, mas foram 5, se eu não me engano, que ele botou pra dentro e outras que ele, cara, eu vou ficar de olho na tua carreira. Claro que é um youtuber de videogame, o PewDiePie não tá fazendo isso, o Felipe Neto não tá fazendo... Mas são rotas que não existiam antes, tá me entendendo? Tá entendendo o ponto? Sim. Saca? Tipo assim, hoje, por exemplo, uma empresa que nem... Vou inventar, isso também não aconteceu, mas uma empresa que nem a Microsoft pode, por algum motivo, porque TI tá muito em alta, não sei o que, fazer uma tal de uma Game Jam aí, que o Thales, sozinho, fez um gamezinho que... Cara, o game dele não mudou o mundo, mas ele abriu a porta. E essas portas, elas não existiam antes. A gente tem um outro caso na indústria, só que daí mais trágico, né? Que é o cara do Flappy Bird. Ele fez o jogo tomou um sucesso muito maior do que ele esperava e fudeu a vida do cara. Ele fala até hoje, francamente, isso destruiu com a minha cabeça. Isso é um caso. Só que daí um cara que nem o criador do Flappy Bird, quando ele nascer na indústria hoje, existem mais recursos e portas pra ele, às vezes, crescer de uma forma saudável. Eu acho sim, Thales, que é difícil de aparecer, por exemplo, o novo criador da Lara Croft. Muito difícil, até porque a gente vai, eu e tu, nós vamos ficando mais velhos, nós vamos até ficar um pouco mais resistente a IPs novas. Ah, sim, com certeza. Né? A nostalgia sempre tá ali, né? Eu reconheço isso como um fator de ser humano, né? Afinal de contas, nós não somos replicantes, a gente fica velho e segue vivo, só você. A gente fica velho e segue vivo. Até que não, né? Dependendo. Mas, tipo assim, são rotas que não eram tão viáveis e que hoje são, saca? Então... Eu acho que dizer assim, não, eu tenho esperança para o mercado de games, não vou dizer isso também. Não vou tão longe. Isso é complicado. Não vou tão longe. É que é o lado que me preocupa mais, né? Claro. Que, tipo, tá, beleza, que nem tu falou, tu consegue, através de Game Jams, ou até aqueles feirão da Steam, de jogos do Brasil, jogos de Belize, jogos das Bermudas, e aí saem alguns jogos lá e tal, em destaque. Mas as empresas que têm a grana, botarem grana nisso, não sei, mas é que às vezes também não precisa da empresa grande botar grana. É isso, né? Exatamente. Então por isso que eu acho que são vários pontos de vista. Eu acho que são mercados difusos, cara, mas a intersecção geral entre games e cinema é algo que eu acho que vai potencializar portas para novos estilos de diretores e de games, porque uma empresa recente do mundo dos filmes, que não é recente, mas que começa cada vez a tomar um spotlight, é a queridinha de todos, a A24. Não existia, no imaginário público, não existia 8 anos atrás, claro que a empresa já existia, mas ninguém sabia quem era. Hoje, 8 anos no futuro, tá bem mais fundamentada, caralho, é um bagulho, saca? Eu acho que existem caminhos para coisas como essa acontecer. Se vão acontecer ou não, só o futuro dirá. Que doideira, e falando em A24, até pode ser um caso, né, o Kojima vai fazer um jogo, inclusive, vai fazer vai fazer o filme do Death Stranding com a A24, e lembra um caso bem raro de Steven Spielberg fazendo um jogo de videogame, que é o Medal of Honor, original do PlayStation 1, então, existem caminhos pra essas duas artes, a 7ª e a 8ª, ou a 8ª e a 9ª? Acho que a 8ª é a 9ª. Não, a 9ª é os quadrinhos, eu acho. É? Então é a 7ª. O cinema é a 7ª. O 7º é o cinema. Então é a 7,5 ali os videogames. É isso aí, cara. É interatividade, é o controlinho na mão, é um filmezinho legal na tela passando. Ou não, pode ser um simulador de fazendinha. Pode. Imagina um simulador de fazendinha cinematográfico, como se fosse um filme, sei lá, do Sanheim. Aí no meio da fazendinha vem uns zumbis e tentam te matar e o Homem-Aranha te salva. Olha que loucura. Seria meio incrível, tá? Mas olha, eu acho que a gente conseguiu bater um papo muito bom sobre vários pontos aí. A gente pegou 4 diretores ilustres, alguns até inesperados, né? Dois bem esperados pro Boa Noite Gamers, mas Espero que os outros dois tenham sido inesperados. Espero que os outros dois surpreendam alguém, né? A gente gostaria muito de ver essa sessão de comentários lotando de comparativos. Até a gente queria trazer aqui um bate-bola jogo rápido, mas aí fica pra depois. Quem sabe um conteúdo de membros, se vocês se ativarem todas as coisas aí pra
teu canal de membros, são 500 inscritos? São 500 inscritos. São 500 inscritos, e aí, quem sabe, a gente vai criando uns conteúdinhos assim, liga os pontos entre diretores de cinema e diretores de jogos. Exatamente, como o Thales disse, é uma coisa um pouco fora da nossa seara, um pouco mais multicultural, mais multiplataforma, mas este é o Boa Noite Gamers de 2024. Não gostou? Escuta os de 2023 e os de 2022 também. E um último ponto aqui que eu não poderia deixar de citar é o seguinte, seria Neil Druckmann, o Zack Snyder do mundo woke? Chega. Boa noite.